Diversas vezes nós temos tabelas onde nós precisamos fazer contagens específicas. Por exemplo, numa tabela de hotéis que eu tenho aqui, distribuídas em diversos estados, e se eu quisesse saber quantos hotéis em cada um desses estados nós temos, sabendo que essa tabela daqui ela vai ser atualizada constantemente, incluindo e excluindo hotéis da lista. Para que você não tenha que, normalmente, acrescentar filtro para fazer a contagem e saber exatamente quantos elementos tem, ao invés, nós podemos utilizar uma função chamada CONT-C. Para isso, eu vou apagar esses valores que já foram feitos aqui e vou iniciar a construção para você conhecer a função CONT-C. Cliquei aqui à direita da célula onde aparece a sigla de Bahia e a seguir eu vou no botão FX. Nós já conhecemos bem para que serve esse botão. No interior da janela eu vou selecionar a função CONT-C. Caso ela não esteja aparecendo para você aqui, basta que você venha aqui nesta caixa onde aparece mais recentemente usada e clique na palavra tudo. Aqui existem todas as funções que o Excel dispõe para trabalho. Eu vou voltar aqui para o meu item de mais recentemente usada, selecionar CONT-C e dar OK. Esta janela ela apresenta apenas duas caixas de preenchimento. A primeira opção, intervalo, serve para você especificar, informar ao Excel qual é o local da tabela onde você deseja que ele faça uma contagem. Então veja só, eu preciso fazer a contagem da sigla de Bahia. Se intervalo é o local na tabela onde pode existir a sigla de Bahia, então o local é a coluna C. É aqui dentro que o Excel vai verificar se existe a sigla de Bahia. E critérios é o que você deseja que o Excel conte neste local que você marcou. Eu posso digitar a sigla, no caso de Bahia, ou eu posso simplesmente dar um clique na célula que eu desejo fazer a contagem. Note que eu cliquei na célula L5, dentro da janela ele sabe que a contagem vai ser de Bahia e já me deu o número 7. Clico em OK, arrasto, pronto. Simples usar a função CONT-C. Dentro da sua tabela, caso eu venha aqui em algum estado e modifique para Bahia, é claro que eu teria que mudar a cidade também, mas enfim, o valor que antes era de 7 passou para 8. Vamos agora para um segundo exemplo, falando ainda de funções de contagem. E se nós, ao invés de contarmos apenas utilizando uma condição, quiséssemos fazer uma contagem com mais do que uma condição, nesse exemplo aqui duas. Observe que eu estou fazendo a contagem desde que a cidade seja Fortaleza e que contenha 4 estrelas na análise feita na tabela. Eu tenho as outras cidades com outras quantidades de estrelas. Neste caso, nós não podemos usar a função CONT-C e seremos obrigados a utilizar então outra função do Excel, parecida com essa, chamada CONT-CES. Esta função, ela nos permite fazer a contagem acima de uma condição. Portanto, quando você tiver uma condição, você utiliza CONT-C. Se você tiver mais do que uma condição, você utiliza a função CONT-CES. Eu vou apagar os resultados de demonstração, vou clicar abaixo da palavra quantidade e clicar no botão FX. E agora vou selecionar a função CONT-CES. Procure na sua janela pela função CONT-CES e dê OK. A primeira novidade nessa janela é que dentro da função CONT-C não existem esses números 1 que aparecem aqui. E esse par de números 1 que aparecem é porque nós podemos ter mais do que uma condição. Note que à medida que eu vou clicando nas caixas seguintes, outros números vão aparecendo, mas sempre vão aparecendo
em pares. No nosso caso, nós queremos contar desde que duas condições sejam satisfatórias. A primeira condição é que a cidade seja Fortaleza e a segunda condição é que a quantidade de estrelas seja igual a 4. Portanto, indo na primeira caixinha, onde aparece a palavra intervalo, que tem a mesma importância da função conte-se. Intervalo é o local que nós iremos informar para ser contado. Como eu procuro pela palavra Fortaleza, Fortaleza está na coluna B. Excel, portanto, irá vistoriar, procurar a coluna B. Para procurar, critérios, a palavra Fortaleza. Essa é a primeira condição que estamos montando. Vamos passar para a segunda condição. Mais uma vez a palavra intervalo. Nós precisamos encontrar esse número 4 em alguma coluna que contenha a palavra estrelas. Portanto, a coluna D está sendo selecionada para o Excel também olhe a coluna das estrelas. E dentro desta coluna D, ele deverá procurar por esse número 4. Se nós pudéssemos ler essa janela, nós estaríamos informando ao Excel que olhasse a coluna B, procurasse pela palavra Fortaleza e também olhasse para a coluna D e procurasse pelo número 4. A contagem segue abaixo com o resultado. É só dar OK, arrastar para baixo e está aí um exemplo da função conte-se. Mas essas duas funções, elas também podem fazer uso daqueles operadores que nós já vimos na função C. Os símbolos de maior, menor, diferente, maior igual e menor igual. Observe que nós vamos usar agora um exemplo onde nós contaremos quantos hotéis contêm mais do que 100 quartos. Eu vou apagar esse resultado e vou clicar no botão FX. Vou usar a função conte-se. É indiferente você utilizar a conte-se ou a conte-se para este exemplo. Na janela da função conte-se, a primeira caixa de intervalo, eu vou definir em que local o Excel vai procurar por essa quantidade de quartos. A coluna E se refere à quantidade de quartos. E o critério é fazer com que o Excel busque um número que seja maior do que 100. Simples. Perceba que existem aspas ao redor que o Excel colocou do nosso critério. Ele detectou que existem 24 elementos, é só você clicar em OK e chegamos ao final das funções conte-se e conte-se.